Estamos lendo o livro de Gênesis e agora vamos ler o capítulo 34. Diná, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, e tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Assim apegou a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta donzela por mulher. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná, sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo, com o gado, calou-se Jacó até que viessem. Amor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo logo que souberam do caso, e entristeceram-se, e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente à vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Também aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e recebei as nossas. Assim, habitareis conosco. A terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Exigi de mim o que quiserdes em dote, em presentes, e darei o que me pedirdes, somente dai-me a donzela por mulher. Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram enganosamente a Siquém e a Amor, seu pai, porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã. E lhe disseram: não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob esta única condição consentiremos: se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo varão entre vós, então vos daremos nossas filhas a vós, e receberemos vossas filhas para nós. Assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa filha e nos iremos embora. E as suas palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado em toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas. Mas, sob uma única condição, é que consentirão aqueles homens em habitar conosco, para nos tornarmos um só povo, se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas aquisições e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade. E foi circuncidado todo varão, todos os que saíam pela porta de sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens estavam doridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram todo o varão. Mataram também ao fio da espada a Amor e a Siquém, seu filho, e tirando Diná da casa de Siquém, saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. Tomaram-lhes os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo, e todos os seus bens, e todos os seus pequeninos e as suas mulheres levaram por presa,
e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com a minha casa. Ao que responderam: Devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Estamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde eu andei. Entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as arrecadas que pendiam das suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhes estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho ao qual se chamou Alon Bacute. Apareceu Deus outra vez a Jacó, quando ele voltou de Padã Arã, e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei. Também a tua descendência depois de ti a darei. E Deus subiu com ele do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna no lugar onde Deus lhe falara, uma coluna de pedra, e sobre ela derramou uma libação, e deitou-lhe também azeite. E Jacó chamou Betel, ao lugar onde Deus lhe falara. Depois partiram de Betel, e faltando ainda um trecho pequeno para chegar a Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e custou-lhe o dar à luz. Quando ela estava nas dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou ao menino Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Betleém. E Jacó erigiu uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então partiu Israel, e armou a sua tenda, além de Migdal-Edé. Quando Israel habitava naquela terra, foi Ruben, e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, os filhos de Raquel, José e Benjamim, os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali, os filhos de Zilpa, serva de Léa, Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Jacó veio a seu pai Isaque
a Manre, a Kiriat Arba, esta é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos, e exalando o espírito, morreu. E foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elom, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basimate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basimate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temã, Omar, Zefo, Gaetão e Kenais. Com a sua concubina Timna, Elifaz teve Amaleque. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temã, Omar, Zefo, Gaetão e Kenais. Com a sua concubina Timna, Elifaz teve Amaleque. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temã, Omar, Zefo, Gaetão e Kenais. Com a sua concubina Timna, Elifaz teve Amaleque. Basimate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenais, Corá, Gaetão e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basimate, outra mulher de Esaú. De Esaú com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Hori e de Omá. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Elvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Isbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Isbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zaavão e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Uzã, da região de Temã. Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe.
Somlá, da cidade de Masreca. Saul, de Reubote do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Acbor. Hadade, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Metabel, filha de Matrede e neta de Misaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinou, Kenais, Temã, Mibsar, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo.